Olá, sejam muito bem-vindas a mais episódio Mulheres de Midas. É um prazer ter você aqui. E hoje eu estou com uma convidada que eu tive o prazer de conhecer ela aqui no podcast e da forma como eu a conheci, eu até comentei agora com ela, foi muito lindo e ela já tem um lugarzinho aqui no meu coração, porque é como se eu senti Deus em você. Amém. Então foi muito lindo. E faz ó que nós estamos tentando esse encontro, né, Aham, e hoje sim. saiu, enfim, Graças a Deus. saiu. E eu tenho certeza que vai ser de grande bênção para sua vida, e você não sairá desse podcast sem ter virado uma chavinha aí na sua cabeça, ou então ter uma transformação através da história dela. E a história dessa mulher, que ela me contou assim, ó, a pontinha do iceberg aqui nos bastidores, eu falei: "Gente, não sabe a gente não sabe nem por onde começa É. a história dela". E eu falei: "Meu Deus, cada tópico ali que ela trouxe daria um livro". Aham. E enquanto ela contava ali brevemente, só um pouquinho assim, falei: "Gente, que faz sentido o porquê do nosso tema", que o tema do nosso podcast era sobre resiliência e sobre obediência. E agora eu entendi o porquê. Então, eu vou conhecer ela junto com vocês, vou conhecer um pouquinho da história dela ali e como essa série é Bem-vindo Espírito Santo. Então, quem eu tenho o roteiro aqui, mas o roteirista, na verdade, o diretor disso tudo aqui, ele que vai nos guiar aqui, tá? Então, seja muito bem-vinda, Leila Moura. Amém. Feliz de estar aqui com você pela primeira vez no seu Isso. podcast. E isso é muito bom e eu sei que o Senhor vai direcionar. Ele é o condutor, né? Ele é o Amém. diretor desse momento e eu sei que é ele que vai direcionar esse tempo de qualidade que a gente está vivendo agora. Amém. Eu acredito nisso. E até quando nós estávamos pensando onde entraria da história, ela falou, eu trouxe um versículo aqui, como, não digo uma base, mas que foi o que você trouxe. Se Sim. você quiser até falar sobre ele. Esse versículo é um versículo que o Senhor ministrou muito em meu coração ali logo no início, quando eu fui escrever uma parte do livro ali do Gerados no Altar, né, que eu sou coautora do livro Gerados no Altar, e o Senhor falou muito comigo através desse versículo. E não só nesse momento, mas em outros momentos também, o Senhor vem ministrando esse versículo no meu coração, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, que diz assim: Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. O amém é pronunciado por nós para a glória dele. Esse versículo, ele nos direciona literalmente a entender que se nós temos um sim de Deus, o restante é balela. Porque se o Senhor nos fez uma promessa e ele nos autoriza a seguir conforme ele quer, no propósito dele, o resto que acontece na nossa vida é só para o nosso crescimento espiritual. É só para acrescentar, é só para nos conduzir. Então eu acredito fielmente que se eu tenho um sim de Deus, o restante é balela. Uau! E essa fé, né, essa obediência, eu digo essa fé mesmo, né, de você saber que, não, eu tenho sim de Deus, eu tenho promessas de Deus, ela já vem com você desde. Desde a minha, desde quando eu era criança, né? Eu nasci no Evangelho ali, fui o Senhor, Lá no Nordeste lá no ainda. É Nordeste, de lá? de lá. De onde Eu lá? sou de Natal, Rio Grande do Norte. Olha Povo de só. Natal, Deus abençoe vocês, Rio Grande do Norte, Nordeste inteiro. Sou de lá, minhas raízes é de lá. E nasci no Evangelho e sempre tive esse tempo com Deus, né? Tive meus momentos, né, de desobediência, porque na nossa adolescência parece que tem fica uns vestígiozinho de rebeldia, né? E eu tive também esse momento, mas sempre na casa do Senhor. Nunca passei pelo mundão, nunca fui de festa, nunca fui de farra, e também não tenho vontade de conhecer, porque o que eu tenho hoje me preenche completamente. Uau, que linda. Então, completamente. Ele nos preenche. E faz tempo que você veio pra cá? Faz Você veio para cá por uma missão? por uma missão. Por uma missão, foi um propósito de Deus, né, para a gente vir para cá. E hoje eu entendo. Eu morei aqui em 2013 e
Deus nos enviou para cá, junto com a minha família, e a decisão foi minha de voltar para o Nordeste sem autorização de Deus. E daí, quando a gente voltou, na primeira semana que eu estava lá no Nordeste, Deus enviou uma missionária na minha casa, uma coisa bem de louco. Ela não me conhecia, não sabia o meu endereço, não sabia de nada. Ela só parou o carro na frente da minha casa e disse: "Olha, Deus mandou eu vir aqui nesse endereço." E ela parou, abriu a porta, ela disse: "Posso orar por você?" Eu disse: "Pode." Daí ela foi e disse assim, bem louco, coisa de louco, assim, coisa de louco. Nossa. Daí ela disse assim: "Olha, o Senhor mandou eu vir aqui nesse seu endereço, mandou te dizer que não era o tempo de você voltar daquele lugar. E o Senhor vai estar lhe levando para lá, porque tem um propósito maior para cumprir na sua vida. Eu não sei qual o meio que ele vai te levar, mas ele vai te levar." É, E ela ainda falou assim que Deus iria arrancar as minhas raízes do Nordeste. Então eu me preparasse, vivesse o tempo que era para mim viver, que era pouquíssimo tempo lá. E Deus iria me trazer de volta. E daí Deus nos trouxe de volta em 2019. Não, é 2017 para cá. 2017. E quando a gente veio em 2017, eu vim literalmente por um propósito de Deus. Eu fui acometida com um coágulo no cérebro lá no Nordeste por causa de uma queda de moto. A gente estava indo atrás de eu era uma das líderes dos jovens e a gente estava indo atrás de uma casa de retiro, né, que a gente ia fazer um retiro com os jovens. E algo assim surreal, assim, você olha e diz, mas como assim? Eu sofri uma queda de moto a 40 quilômetros por hora, eu e meu esposo, numa estrada de chão, de barro. E dessa queda, eu fiquei com um coágulo no cérebro e desse coágulo passou a ser um tumor. É, surgiu uma raizinha de tumor e ficou o tumor e ao redor o coágulo. Então, foi um processo que Deus nos colocou para que a gente pudesse viver o momento que Ele queria que a gente vivesse. Eu me lembro que quando eu era mais jovem, eu sempre fazia algumas orações meia louca. Tem uma Meia louca. é bem louca, assim, porque hoje eu digo, rapaz, a gente precisa aprender a orar. A gente não ora da forma correta, a gente precisa saber pedir, né? E quando eu era jovem, assim, eu disse assim para o Senhor, eu disse, eu vi uma missionária pregando com muita autoridade, com muita graça, e eu disse assim, poxa, o Senhor podia me dar essa autoridade, né? O Senhor poderia me dar essa autoridade. E nessa pregação ela ministrou um milagre assim de câncer que ela tinha sido curada. E eu disse assim, Deus poderia, oh Deus, que lindo. Será que um dia eu vou testemunhar algo nesse porte, nessa proporção? E eu me lembro que eu era bem novinha na época e hoje eu olho assim e disse, rapaz, eu não faço nunca mais essa tipo de oração. Porque o que eu tenho vivido assim do tempo que eu encontrei Jesus, e eu falo encontrei porque é muito fácil, Sheila, a gente levantar a mão, aceitar Jesus e não viver uma vida de propósito. Só estar lá, ser mais um na multidão. E quando eu digo que eu encontrei Jesus nos meus piores momentos. Eu poderia ter encontrado Jesus nos meus melhores momentos. Na minha juventude, eu sempre fui uma jovem dedicada, de buscar a presença do Senhor, de sempre estar ali, mas eu não tinha compromisso. Eu era mais uma na multidão, não tinha aquele compromisso com Deus. Gravei meu primeiro CD, cantava assim, cantava bonito, mas não tinha graça, sabe? Cantava muito bonito, assim, recebia muitos elogios, ganhava vários concursos de louvor, de música, fui contratada por gravadora, mas não tinha o essencial, que era o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então é muito fácil você viver uma vida sem propósito, né? Dizer que é cristão, que crê em Deus, mas não ter a vivência do Espírito Santo na sua vida. Então eu tive isso. Eu passei por esse momento de não ter compromisso com Deus. Estar lá, querer o abençoador, de querer a bênção, mas não querer o abençoador. Então, eu vivi esse tempo. E realmente eu encontrei Jesus dentro do templo, literalmente. Foi quando o Senhor falou comigo, eu já era cristã. Eu já servia a Deus. Há alguns anos ainda, né? Há alguns anos atrás. Eu já servia a Deus, mas eu não tinha essa presença, isso que arde dentro de nós, isso que nos chama, que queima em nós. Eu era só mais uma na multidão. E eu já quero dizer para essa mulherada ou para você que está assistindo aí, se você é mais uma na multidão, pode ter certeza que o Senhor te encontra no meio da multidão.
Tem uma frase que é uma frase clichê, mas eu levo para a vida, que diz assim: o escolhido não tem escolha. E isso é muita verdade. Uau, É adorei. muita verdade, porque a gente sabe, nós sabemos que nós temos promessa, você que tem promessa, desde quando você é menino. Ou então até mesmo desde quando você está no ventre da sua mãe, porque eu fui essa menina que tive promessas ainda no ventre da mãe. Passei a trajetória que eu passei para chegar até aqui. Vivi o tempo dentro da igreja, mas não com o Espírito Santo de Deus dentro de mim. Que isso faz uma diferença muito grande. Muito grande. Uma coisa é você estar lá, mas Deus não está dentro de você. Você está só de corpo. E eu vivi esse tempo. Então, uma coisa é você ter promessas. E você saber que você tem promessas, mas não querer viver essas promessas. E quando essa frase veio na minha vida, e eu sempre escuto ela, eu digo, meu Deus, é muita verdade. O escolhido realmente não tem escolha. Porque quando Deus olha para você e mira, você é escolhido. E se você é escolhido, não tem como você fugir, ele te arranca do meio da multidão. Ele te encontra em qualquer ambiente, em qualquer lugar. Ele fala com você até mesmo numa mesa de bar. E eu sou prova viva disso. Em todas as vezes que eu tentei desviar, eu saía assim com as minhas amigas, nem era para um bar, mas era tipo para uma lanchonetezinha mais movimentada, um lugarzinho mais movimentado. E eu me lembro de um dia que chegou um senhor e olhou para mim e disse: "O que você está fazendo aqui? Você não é daqui?" E você olhar e dizer: "Meu Deus, como que esse cara sabe? Nem me conhece. Eu nem tô com roupa de crente." Caramba. Então, tipo, quando o Senhor te escolhe, é tipo assim, bateu o martelo. Acabou. Você pode ir para qualquer lugar, você pode frequentar qualquer ambiente. Você pode andar, você pode se perder, você pode ir para o mundo das drogas, você pode sair da presença dele. Você pode fugir, mas ele te encontra. Em qualquer ambiente. Igual a Jonas, né? Foi encontrado. Fugiu, mas Deus encontrou. E como eu até anotei aqui, porque você falou 3 pontos que eu quero que você entre sobre a Uhum. graça Sim. e sobre o momento do Espírito Santo, que tudo muda quando ele entra Sim. na tua vida, Sim. né? Sim. Muitas às vezes você tá lá, como você mesmo Sim. trouxe, né? Você tá lá, tá talvez numa igreja, ou então achar que é um cristão, ou qualquer outra Sim. coisa. Sim. Mas só vai mudar quando ele Quando vier. ele, sim. Na tua vida, nesse momento, foi quando você teve. Como foi? Se existiu um momento, uma situação, um dia, eh, algo que marcou, que você falou: não, aqui, eu sei que aqui mudou. Existiu esse momento? Existiu. Vamos lá do início. Tem um versículo que eu estou meditando nele essa semana, que está lá em João 15:16, que diz assim: "Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. Olha, Designei-vos para que vades e deis frutos, e que o vosso fruto permaneça." Não é só dar frutos, mas é permanecer. "Para que tudo o que perdis ao meu Pai, em meu nome, eu vos conceda." Então, não foi eu que escolhi a Deus, foi ele. foi ele que me escolheu. E ele me escolheu ali desde quando eu era menina. E é o que eu falei, o escolhido realmente não tem escolha. Tipo, Davi. É, Tava escondido estava ainda, né? escondido. E ó, e você nem me respondeu a pergunta, eu já tenho uma outra pergunta aqui pra você, né? Meu Deus. É, não é ao vivo, senão eu ia falar, façam perguntas. É, do escolhido, como que você sabe que você é uma escolhida e se todos nós somos escolhidos? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Nossa, então quem é escolhido, apesar de toda essa batalha aí, é Se você é muito especial. escolhido, se você é escolhido por Deus, você vai entender o tempo que você está vivendo. O Senhor vai te colocar em situações talvez alguém diga, mas que Deus mau. Por que Deus permite isso? Mas para que Deus permite isso? Se você é escolhido, você vai vivenciar um turbilhão de coisas na sua vida. Meu Deus. Você vai viver uma enxurrada de coisas. Por quê? Porque para você ser escolhido, você precisa ter resiliência. Aí Você você precisa entra. resistir a esse tempo, a esses ventos. Você precisa resistir. É igual o lírio nos vales.
está lá em Salomão, acho que é Salomão 2. O lírio nos vales. O lírio, ele nasce. O lírio, o caule dele é cheio de espinhos. E o lírio, ele nasce no meio das pedras. Ele nasce em qualquer lugar. Se você plantar o lírio em qualquer lugar, ele nasce. Se você plantar ele nas pedras, ele nasce. E além do lírio, até ele chegar ao ponto que ele deve chegar, que é ali o seu florescimento, ele passa por toda uma trajetória. O caule dele é cheio de espinhos. Essa semana eu recebi uma flor, quarta-feira. Recebi uma flor e eu estava lendo sobre o lírio, né, também, e eu perguntando ao Senhor, Deus, é muito lindo. Como o lírio chega a florescer. E hoje o lírio é uma das flores mais usadas que as noivas querem para os seus Pro buquês. quê? Porque é uma flor muito linda. E, tipo, tem mais de 100 tipos de lírios. Você consegue imaginar? Ô, louco. Mais de 100 tipos de lírio. Então é algo assim que você olha assim, meu Deus. E até ele chegar ao florescimento, ele passa por uma trajetória. O caule dele, para você pegar, ele é cheio de espinhos. Imagine. E o Senhor, lá em Salomão, nos compara ao lírio. Imagine. O próprio Deus nos compara ao lírio. Então, se nós somos comparados ao lírio, e por que não viver essa vida de espinhos? Se Cristo viveu, não é que eu vou viver como Cristo viveu, ali, ser torturado, né, ser morto. Não, não é isso. Mas é o tempo de preparação para poder chegar ao cumprimento da promessa, Sheila. Se você tem uma promessa de Deus, você sabe que você está vivendo um tempo gigantesco de prova, de dificuldade, sabe? De você olhar e dizer, ai, Socorro. poxa, ai, não, eu vivo isso, então eu falo com propriedade. Vamos um exemplo, hoje, eu digo, ai, venci essa guerra hoje, essa batalha hoje. Mas daí hoje mesmo vem outra. Então, tipo, Deus olha assim para você e diz, não, estou te tornando resiliente. Estou fazendo você ficar resistente nesse tempo. Estou te fazendo você ter raízes profundas. Sabe? O lírio nasce entre os espinhos e ele floresce. Eu fico impressionada com as coisas de Deus. Nós somos comparados ao lírio. Então, por que não vivenciar esse tempo de Deus? Por causa de alguns espinhos? E por que não passar por esses espinhos? Deixar florescer o que tem dentro de nós. Sobre eu entender que Deus me chamou, vamos lá? Acho que foi essa a primeira pergunta, né? Vamos lá? Como que você sabe que você é uma escolhida? Como eu É sei que isso, eu né? sou uma escolhida, foi essa pergunta que você fez, né? Como eu sei que eu sou uma escolhida pelo esse tempo que o Senhor tem preparado. Desde a minha juventude, o Senhor falou muito comigo e usou muitos profetas. E eu não acreditava muito em profecia. Depois eu olhava e dizia, ah, não, alguém falou para a pessoa. Então eu sempre fui muito resistente a isso. E quando foi um dia, o Senhor falou profundamente comigo em uma igreja, de algo que ninguém sabia de nada e era algo que eu escondia dentro de 7 chaves. E isso aconteceu já eu estando casada no meu primeiro casamento. Eu sabia que o Senhor tinha me chamado pelo que as pessoas, Deus usava pessoas, mas eu não tinha vivenciado isso na verdade, assim, com Deus. Então, na minha juventude, ali eu tive a minha primeira gravação do meu primeiro CD, a segunda gravação do meu segundo CD, e eu estava no auge ali de agendas, de eventos, né, vivia literalmente de status. Aquela vida assim, tipo, é isso que eu quero para minha vida, quero ser uma famosinha. Lá no Nordeste, assim, pela misericórdia do Senhor, a gente é muito conhecida ali na região de Natal, Rio Grande do Norte, ali no Rio Grande do Norte inteiro. Então, na época, eu era uma famosinha, sabe? Mas eu vivia não de acordo com o que o Senhor gostaria que fosse. Tipo, eu cantava só por cantar, eu não era... Eu louvava, mas eu não era adoradora. Eu não tinha essa chama que ardia, né? Então, conheci um jovem na igreja. Esse jovem que eu conheci,
Eu sempre fui muito resistente para namorar, sabe? Na minha juventude, eu sempre fui de escolher muito. E por isso que eu já deixo claro aqui para você que está ouvindo. Saiba fazer as suas escolhas. Saiba escolher. Pergunte a Deus primeiro o meu erro, que eu posso não... Reformulando aqui minha frase, que eu não posso dizer que foi um erro, mas foi permissão de Deus para que eu encontrasse Ele aonde Ele queria que eu encontrasse. Reformulei minha frase, porque a gente precisa saber perguntar ao Senhor: Senhor, é isso mesmo que o Senhor tem para mim? É isso mesmo que o Senhor quer? É isso que para mim viver? E eu vivi essa fase da minha vida, conheci um jovem na igreja e era um jovem assim que enchia os olhos, um jovem muito bonito. Hoje ele é uma pessoa que eu tenho um maior respeito e uma pessoa admirável, uma pessoa que se estivesse na presença do Senhor, acho que faria um estrago muito grande no inferno, Sheila. Eu conheci ele, namorei com ele e eu fui contra tudo e contra todos. A minha mãe, ela disse assim para mim, eu me lembro até hoje, ela disse assim: filha, não é da vontade de Deus. Você não é para ele, ele não é para você. Talvez ele seja para outra pessoa, mas para você não é. Já tinha sinais. E Deus usava minha mãe todos os dias e eu fiquei extremamente rebelde. Fui contra tudo e contra todos. Disse que não aceitava e ela olhou para mim e ela disse: olha, você vai chorar lágrimas de sangue. Você vai estar entrando num caminho que é um caminho de desobediência. E Deus vai permitir. Não é que minha mãe estava me amaldiçoando, Sheila, mas é porque a mãe, a nossa mãe, meu Deus, é como parece que elas têm um sexto sentido das coisas. Eu sou mãe hoje de 4 filhos e parece que Deus fala conosco, literalmente. Da visão, né? Uhum. E ela falava comigo e eu fui contra ela. E eu desobedeci, saí de casa, fui morar com a minha avó, porque minha avó ela era minha segunda mãe e ela sempre apoiou todas as minhas decisões, por mais que fosse errada. A minha avó, ela abraçava e dizia: bora, vamos fazer o erro junto. Sabe, minha avó maravilhosa, minha avó era tudo na minha vida. Hoje já está no céu com o Senhor, mas ela apoiava minhas loucuras, sabe? E eu saí e fui morar com ela. E quando eu fui morar com ela, eu resolvi me casar. Contra tudo e contra todos. Fiquei de maior, dei entrada no meu casamento com 18 anos e casei. Com um ano mais ou menos de casada, ele me pedia muito um filho, Sheila, muito, muito, muito. E daí eu engravidei logo no início do meu casamento. E com um pouco mais de 1 ano e 4 meses, eu tive o meu Felipe. É o primeiro amor da minha vida. É o meu primeiro filho. E ele vai fazer 17 anos agora. E eu disse ao Senhor assim, que ele veio como presente de Deus na minha vida para me ensinar a ter resiliência. Porque talvez se ele não existisse, eu não estivesse aqui hoje. Então eu acredito que Deus trouxe ele para me conseguir sobreviver ao tempo. E quando ele nasceu, quando o Felipe tinha mais ou menos uns 6 meses, o pai dele sempre foi um bom esposo, sempre foi um bom pai. Só que depois que ele nasceu, algumas atitudes dele começou a mudar em relação a mim. E foi quando o Felipe estava ali com seus mais ou menos 9 meses de vida. Ele chegou e disse que não. Eu fui trabalhar, saí para trabalhar e ele tem ficado em casa. E daí, quando eu cheguei do trabalho, meu pai e minha mãe estavam sentados no sofá, minhas malas prontas. E ele disse assim: olha, eu tô te devolvendo para casa dos teus pais. Sim, tô te devolvendo para casa dos teus pais porque eu não te amo e eu tenho outra orientação sexual. É, assim, eu acredito, Sheila, piamente, que Deus pode encontrar ele e ele pode ter uma vida transformada. E eu sei que ele faria um estrago muito grande no inferno, porque pela vida que ele tinha com Deus, entende? Então o inimigo achou uma brecha ali, deu uma rasteira.
E eu, hoje, passei esse tempo, né? E logo quando a gente se separou, fui para casa dos meus pais e eu não conseguia entender. Não conseguia entender, não conseguia. Pouco tempo depois, eu tentei tirar a minha vida em uma praia lá em Natal. E Sheila, eu entrava nesse mar, eu entrava e eu dizia assim, é hoje. Pedia perdão a Deus e entrava. E lá é uma praia, a praia é a praia de Camurupim, lá no Rio Grande do Norte, lá em Natal. Ela tem ela é cheia de pedras e daí ela tem como se fosse uma boca, que é chamada Boca da Barra. É cheio de pedras, tem a praia para cá e por trás tem todo o Mazão e tem a Boca da Barra. Eu tinha perdido um amigo lá já e eu dizia, lá é o lugar que se eu me jogar eu vou conseguir. E eu fui. E Sheila, quanto mais eu entrava, mais o mar me jogava para fora. Quanto mais eu ia, fui lá na Boca da Barra, lá em cima das pedras, pulei. E quanto mais eu tentava, o mar me jogava para fora. E o Senhor, toda a vida que eu tentei 3 vezes. A maior loucura da minha vida. E toda a vida que eu pulava lá e dizia não aqui, porque ali, lá na Boca da Barra, após a entrada, quando a maré está alta, ela fica como se fosse um redemoinho. Então, é impossível a água jogar você para fora. É pra lá. É para lá, quando a maré está enchendo, sabe? Então, eu fiquei assim, eu disse, Deus, realmente tu tem um propósito na minha vida. Eu fiquei, cheguei na beira da praia, tentei 3 vezes, não consegui. Cheguei na beira da praia, dormi lá a noite inteira, deitada na beira da praia. E falando com Deus, revoltada pelas escolhas que eu tinha tomado na minha vida, por saber por tudo que minha mãe tinha falado. E com vergonha de voltar para casa. E com o neném, né? E com o neném, que eu tinha deixado com a minha mãe. E eu ficava, sabe assim, naquele momento que eu tentei tirar minha vida, não pensei em ninguém. Fui extremamente egoísta. Não pensei nos meus pais, não pensei no meu filho, não pensei em ninguém. Eu só pensava em acabar com essa dor que estava dentro de mim, com a vergonha que eu estava sentindo de tudo e de todos. Sabe? Todos olhavam para mim e diziam, mas não era você que dizia que era de Deus esse casamento? E não era você que e vocês iriam alcançar o mundo? Ele pregando, você cantando? E eu escutava muito isso, então para mim isso vinha como flecha assim no meu coração, e eu comecei a ficar revoltada com isso. E daí foi quando eu tentei meu primeiro suicídio. Não consegui, sem êxito, glórias a Deus, porque quando o Senhor tem um propósito na nossa vida, a gente pode tentar por vários caminhos. Ele nos encontra. E voltei para casa envergonhada e comecei a aprender a orar. E foi nesse momento, Sheila. Imagina, eu já tinha uma vida ministerialmente. Eu já vivia nos púlpitos. Eu cantava. Na época eu não pregava, só cantava. E como que eu cantava e não queimava em mim o Espírito Santo? Porque eu não permitia. Eu olho assim, eu digo, não permitia. Por que não permitia? Porque para o Espírito Santo entrar dentro de nós, nós precisamos buscar. Nós precisamos descer. E eu entendo que ali naquele tempo o Senhor me colocou na olaria dele e eu aprendi, literalmente, a buscar a presença do Senhor. Uau. E eu comecei a orar no meu quarto, eu comecei a clamar e a pedir ao Senhor que o Senhor me curasse. Todos os amigos, Sheila, que eu achava que era amigo, sumiu. Sabe assim, sumiu. Esse foi um momento literalmente meu e de Deus. Igual aquele louvor de Leandro Borges, né? É Deus e eu. E mais ninguém. E eu tive um encontro com Deus no meu quarto, falando com Ele. E buscando a presença dEle. Foi quando Deus, o Senhor, me renovou, né? Me deu novas línguas. E foi esse tempo que eu comecei a encontrar Jesus. Em meio à tristeza. Em meio à tristeza. Sabe? E tem uma frase que diz assim: quando a gente não vem pelo amor, a gente vem pela dor. Tipo, o Senhor está ali.
te chamando, te Com amor. convidando, querendo ter uma intimidade, querendo ter um relacionamento com você. Mas aí você prefere qualquer outra coisa, prioriza qualquer outra coisa na vida, menos a presença dele. Então, essa frase, meu Deus, quando não viemos pelo amor, a gente vem pela dor mesmo. O escolhido não tem escolha e ele lhe encontra em qualquer lugar no meio da multidão. Agora eu entendi mais ainda o escolhido. Uhum, exatamente. Ele nos escolhe. E nesse momento onde você, até você trouxe a olaria, né? Sim. O que seria entrar na olaria? O que seria entrar? É, Vamos mais profundo, então. que é na olaria de Deus, né? É. Quando eu entrei na olaria do Senhor, é, conheci o meu esposo, meu atual esposo hoje, né, que é o Abimael. Já quero deixar um abraço para ele, que Deus te abençoe, meu amor. Meus filhos Felipe, Sara, Caleb e o Moisés. Olha! É, quando a gente entra na olaria, é o tempo de preparação para viver o cumprimento da promessa, Sheila. Nossa. Você pode não Dessas entender. Nós não podemos não entender, tipo, mas por quê? E eu aprendi a perguntar para quê? Para que o Senhor permite? E hoje eu olho com outros olhos todas as guerras que eu vivo, todas as provações que eu passo. E hoje eu vejo que cada tempo vivido tem sido uma intimidade maior com Deus. Eu tenho tido mais sensibilidade ao Espírito Santo de Deus em relação a muita coisa. A estar num ambiente, o Senhor falar comigo, a estar dentro de um supermercado, o Senhor falar comigo, a estar em qualquer lugar, no carro, no volante, dirigindo, em qualquer ambiente, e você sentir a presença do Senhor. E é o que nos falta, é o que falta em muito ser humano hoje. É sentir que o Senhor está conosco e confiar, sabe? Confiar naquilo que Ele tem para a nossa vida. esse lugar de sentir a presença e sentir que, não, Deus falou, Deus está falando comigo. Isso você é uma construção, É uma certo? construção. É quando você, vou dar um exemplo aqui. Nós somos jovens e conhecemos alguém e começamos a namorar. E o namoro é um relacionamento. E nesse relacionamento vem sendo construído várias fases da nossa vida até chegar no nosso noivado. E no noivado até no casamento. Entende? Então, tipo, é uma construção, é um relacionamento. O Senhor, Ele nos convida para ter esse relacionamento. Nos convida. E Ele está sempre aposto para ter esse relacionamento. Mas não depende somente de Cristo. Depende de nós buscar a ter esse relacionamento. É tão fácil, Sheila, eu e você sentar com uma amiga e conversar sobre tudo. É tão fácil a gente sentar e desabafar. E eu não sei se você já viveu isso na vida, mas meu Deus, parece que eu vivo sempre. É um ciclo que se repete sempre na minha vida. Em relação a amizades, que tipo, eu confio aqui e essa pessoa sai e conta para fulaninho. Sempre aquela pessoa tem um melhor amigo, que o outro melhor amigo tem outro melhor amigo, e aí vira um caos, né? É tão fácil a gente sentar e conversar com uma pessoa que a gente diz que tem confiança. E por que não sentar e conversar com Deus? E quando eu falo, Sheila, de conversar com Deus, eu não falo da gente falar palavras bonitas, não. Porque quando eu vou orar, eu não preciso estar com palavras eloquentes para falar com Deus. Eu tenho livre acesso, o véu se rasgou. Eu tenho livre acesso a Ele. Então não precisa da gente estar elaborando uma oração para poder entrar. Não, não. Você pode sentar e conversar com o seu melhor amigo. E é isso que eu faço. Eu sento, ou eu dobro o meu joelho, ou eu sento no chão e eu oro. E a oração é uma conversa, é o relacionamento. Então nós precisamos ter esse relacionamento com Deus para ter intimidade com Ele. E para ter intimidade tem que ter relacionamento. Não tem como. Não dá para ter uma coisa e não ter outra. Tem que E, ter um e relacionamento. cada vez mais, aí você até comparou o relacionamento do namoro, né? Isso. Cada vez mais você vai criando intimidade. Cada Porque vez daí mais você quando vai. você É como chegou que no casamento, você você vai tá. subindo de fase, né? Então, é, 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 é um processo. E você tem que entender todas as etapas do processo. Em um relacionamento, existe o processo do namoro, noivado e casamento.
Então, é um processo. Então, ali, se você tem a capacidade, e é isso que eu não consigo entender no ser humano, se você tem a capacidade, Sheila, de viver um relacionamento com uma pessoa, de passar pelas fases de namoro, noivado e casamento, certo? E alguns até de divórcio. Passar por essas fases, e por que com Cristo não? De ter essa intimidade, de ter esse relacionamento. É fases. Nós vivemos em fases. É tipo aquele jogo do Mario. Já jogou? Aquele jogo do Mario. Eu joguei muito quando eu era mais. Não sou senhora, né? Sou uma senhora casada, mas não sou velhinha. Do coque, Mas sou a irmã era do da coque, época, mas né? era Era da da minha época. época. E aí eu jogava muito e eu ficava revoltada quando eu não conseguia passar a fase. E por que nós não ficamos revoltados hoje? Porque não conseguimos passar uma fase com Cristo. Você entende? Começamos ali, começamos a buscar, começamos a fazer uma oração pequena, pouquinha, devagarzinho ali. Porque quando nós começamos a orar, a gente ora ali 5 minutos, daí parece que cansa, né? Não tem mais Não tem palavras, mais né? palavras, acabou, né? Daí depois, mas quanto mais você insiste, mais vai aumentando o tempo. Eu já cheguei a ficar 6 horas orando O quê? aham, 6 seis horas horas dentro do orando. quarto, sem você, tipo, depois você vê, meu Deus, passou esse tempo todinho. Porque exatamente o que você trouxe, né? E por que que com Deus não é Não, assim? exatamente. 1 hora. Você pode contar tudo pra ele que ele não vai sair fofocando pra ninguém. Você pode abrir seu coração e contar suas maiores frustrações. Você não precisa esconder nada de Deus. Para um amigo a gente não conta tudo, mas para Deus a gente pode contar tudo. Nesse tópico da nossa conversa, é, é para essa mulher que hoje não tem intimidade, ou até que ela tem uma certa intimidade, mas ela quer aumentar ali esse Sim, nível de relacionamento, é começar pela oração. começa Entregar pela todos os oração. seus Tudo. problemas, Mergulha. alegrias. Leila, eu não consigo. Eu vou lhe dizer algo que eu fiz e que comigo funcionou. E se funcionou comigo, possa ser que funcione com você. Logo no início, quando eu começava a orar, eu não. Como que eu posso dizer? Faltava palavras, eu ficava. Eu me levantava, ia mexendo no celular, eu colocava um louvor. Sempre tinha algo que tirava a minha atenção. E aí, eu comecei a fazer algo de mim. Dobrei meu joelho e ficava lá, Quietinha? quietinha. Deus, eu não tenho palavra. Eu não sei o que orar. Mas também eu desligava meu celular. Você entende? Entendi. Colocava um louvor e eu ficava lá. Eu ficava lá. Ah, eu não tenho palavras hoje. Pronto. Conto da fé, a presença do Senhor ia invadindo meu quarto. Invadindo, invadindo, invadindo. E entrava e ali eu conseguia orar. Tem dias, Sheila, nós não somos perfeitos, nem somos super crentes, nem somos super mulheres que têm superpoderes. Tem dias que a gente não quer levantar da cama. Tem dias que é guerra, travada. E é normal. Nós somos seres humanos. Se eu e você somos seres humanos, imagine. Não vamos viver um dia de guerra? Nesses dias de guerra, por que não orar? Ah, Leila, mas eu não tenho força para me levantar da cama. Ora deitado. Ai, Leila, mas ora sentado. Mas às vezes a gente acaba dando desculpa pra tudo, né? Isso, isso. Mas eu não tenho tempo, Sim, não tenho silêncio, uhum, como você falou, não tenho vontade, não tem, sim, enfim. E é na força mesmo. sim, Ali no sim, começo é você fazer mesmo sim, que, nem quero orar, né? Mas sim, você vai lá e ora, porque aí com o tempo é como se as respostas daquela oração sua viessem. sim. E daí faz com que você Nunca crie fica uma sem, disciplina. nunca fica sem resposta. Nenhuma Nunca, oração. nenhuma, nenhuma. Ele pode te responder no mesmo momento ali onde você está orando. Que lindo isso, né? O amor de Deus é lindo. E daí foi nesse momento lá da tua história, agora resgatando ali a tua história, onde você entrou naquele momento de dor e Sim, é onde você realmente teve o uma, Espírito Santo, sim, a graça, até isso que eu adoro a graça. Gente, descobri, eu sou um neném na fé. Um bebê, as pessoas falam, né, que é um bebê ainda, tô engatinhando. Acabei de nascer. E houve-se a graça, acho lindo da graça. Você pode só explicar para essas mulheres o que é a graça? a graça. A graça é favor imerecido. Nós não merecemos. Sheila, se nós formos olhar para dentro de nós, o quanto nós somos podre, o quanto nós somos, temos atitudes que desagradam a Deus,
E não é porque nós queremos. É que muitas das vezes acontece. E depois ali, imagina se não fosse Deus, Sheila. Imagina se não fosse a graça dele que nos alcançasse todos os dias. Nós não estaríamos aqui. É favor imerecido, nós não merecemos. Nós não merecemos. E o primeiro ponto é entender É isso. entender. Entender. Não, ele me alcança todos os dias, mas eu não mereço. Mas ele, a bondade, a misericórdia dele. Porque se não fosse a bondade de Deus. Sheila, vamos botar um ponto aqui. Eu tenho uns pensamentos muito assim, flui muita coisa assim na minha cabeça. E eu fico pensando, se eu e você, um dia, se fôssemos Deus um dia, ia ter pessoas que a gente não ia alcançar, não. Ia ter pessoas que morrem. Você tá entendendo? A gente ia olhar para aquela pessoa e ia dizer, não, você? Não, tá banido, vai pro inferno. A gente não ia dar nenhuma chance. Mas a graça e a bondade dele nos alcança todos os dias. É literalmente. Nós não merecemos. Não merecemos, mas ele nos alcança. Ele alcança aquele drogado que está na rua. Ele alcança aquela prostituta. Ele alcança. Ele alcança as piores pessoas. E alguém pode dizer, não, mas não merece salvação. Merece. Porque a graça e a bondade e a misericórdia do Senhor nos alcança todos os dias. E eu vou entrar num ponto, o Senhor me direciona agora. Se o Senhor, o próprio Deus, Sheila, nos perdoa todos os dias das nossas ações, dos nossos comportamentos, das nossas falanças, quem somos nós para não perdoar alguém? Me diga. Quem é eu e você que não conseguimos liberar perdão? E isso foi ver o quentinho agora do céu. É como se eu quisesse ser melhor É do que melhor. Deus. Como? Não tem como. Se ele nos perdoa todos os dias, e eu queria que você que está assistindo agora fizesse uma análise de como você está hoje com Deus. Hoje. Como você está? Faça uma análise hoje, olha aí para dentro de você. E faça uma análise. Não, hoje eu estou assim, assim, assim. Faça uma análise. E veja que o Senhor está te perdoando por todas essas acusações do inimigo sobre a sua mente. Todo esse reflexo de inferioridade, todo esse reflexo de eu não posso, ou eu não tenho acesso ao trono porque eu pequei, porque eu tive essas atitudes, porque eu não fui conforme eu deveria ser. Então, pega tudo isso, coloca diante do altar, porque a graça do Senhor te alcança hoje. A graça do Senhor te perdoa hoje. Você não vai viver mais miseravelmente escravo das acusações de Satanás. Mas você vai viver um tempo novo de Deus sobre a sua vida e sobre a sua casa. Isaías diz, o profeta Isaías diz, não vos lembreis das coisas passadas, nem considere as antigas, porque eu faço uma coisa nova. Então pega isso para você hoje. Coloque em pauta todas essas acusações de Satanás e deixa o Senhor, pela graça, alcançar você e tirar você desse lamaçal de pecado que o próprio inimigo te lançou, e essas acusações de Satanás seja aniquilada pelo poder da palavra e pelo poder que é no nome de Jesus. Perdão. Nós precisamos liberar perdão. Se eu não tivesse liberado perdão, Sheila, eu não estaria aqui hoje. Se eu não tivesse perdoado, eu não estaria aqui hoje. E eu venho por uma trajetória de frustrações, de traições em todas as áreas da minha vida. Em relacionamentos, em amizades. Eu venho nessa trajetória. Se eu não libero perdão, eu não vivo. Perdão é cura. E nós ficamos aprisionados a isso e permitimos viver assim, oprimidos por não liberar o perdão. Se Cristo nos perdoa, quem somos nós?
E esse perdão que você fala é o perdoar, você nem precisa ir até a pessoa e liberar esse perdão? Olha, a palavra do Senhor diz que se alguém te fez mal e se essa pessoa não vem até você, vá até ela. Você tomar a atitude. Atitude. Ah, mas eu não fiz nada. Mas vai. Jesus, ele deu. Bateram em Jesus, ele deu outra face. Você entende? Você acha que Jesus, o próprio Cristo, quando ele estava na Via Dolorosa, ele não poderia ter liberado uma palavra sobre Cai aqueles por homens? terra. Então, claro que ele poderia. E, Ele era o e tem um Cristo. número, não tem um número. Eu não lembro o número. Número, eu te perdoo, sete. 70 vezes 7. Hum. Então, e tem os alecrim dourado aí, que tá em cima do pedestral ali e não perdoa ninguém. Liberar o perdão é um ato que exige, Ele, primeiro, acho que humildade, né? exatamente. É libertador para você. Ah, Sim. mas a pessoa não me perdoou. É ela e Deus. Você liberou perdão. Você está em paz. Então, o que importa, olha, eu sempre digo, nada vale mais dinheiro nenhum do mundo paga a minha paz. Eu falo a minha paz em Cristo. A minha paz sem acusações. Sabe? Sem o inimigo tá ali na minha mente, ó, me acusando. Olha que legal que você trouxe paz em Cristo, Uhum. porque quando você fala paz, a pessoa pensa que você mora agora Ah, você vive não, num cercadinho ali onde não não, acontece nada pra você. Paz e amor o tempo não, todo, né? não Aí você existe. disse, você trouxe paz em Em Cristo. Cristo. A paz em Exatamente. Cristo é não ter a tua mente Exato. te atacando. Aprisionada. Não ter a nossa mente aprisionada por acusações do inimigo. Porque o inimigo das nossas almas, ele quer um negocinho, Sheila. Sabe? Algo minúsculo assim. Uma legalidade que é nós que abrimos. Nós dá o inimigo assim para ele ter legalidade. Imagine. Então, eu tenho muito cuidado com isso. Eu já vivi muito aprisionada por causa dessas coisas. Hoje eu não Nossa. vivo mais. Você tá entendendo? Hoje eu entendo que, tipo, Deus me liberta. A palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos E libertará. como conhecer essas legalidades? Como conhecer as legalidades? À base de oração. Você tem que orar muito, você tem que estudar muito. E você tem que saber aonde você está abrindo essa legalidade. Se você tiver uma vida de relacionamento com Deus, Sheila, uma vida de intimidade com Deus, o próprio Deus se responsabiliza de abrir os seus olhos espirituais para que você entenda aonde o inimigo entra para agir dentro da sua casa. Que lindo. Sabe? Então, é relacionamento. Relacionamento. Não é só abrir a Bíblia ali, fazer um devocional de 10 minutos e acabou. Não, é ter relacionamento, porque quando a gente namora com alguém, a gente não fica ali 10 minutos só, não, a gente quer passar horas. E é horas no celular, é horas pessoalmente, é horas. A gente quer estar toda hora junto. Então, por que com Deus não é assim? É relacionamento. Essa sede de você querer mais e mais. Todas que participam dessa série, seja bem-vindo, Espírito Santo. Todas relatam que essa sede, esse querer mais, veio após esse encontro com o Espírito Sim, Santo, que é sim, ele que gera essa claro. sede. Sim, sim. E quanto mais a gente vivencia isso, mais a gente quer mais. Eu tenho vivido um tempo na minha vida que eu fico olhando assim e eu louvo a Deus por esse tempo. Eu louvo a Deus. Porque tem sido um combustível para a minha vida. A cada ministração, a cada agenda que eu tenho, eu preciso estudar um tema diferente. Além do meu devocional particular, eu preciso estar mergulhando na palavra em vários outros temas que eu tenho que estar ministrando. E Sheila, e não é pela agenda, você entende? Não é pela agenda de estar no altar, de viver de status, não. Mas é por estar a cada momento conhecendo um pouco mais de Cristo na palavra. Porque a gente pode ter lido várias vezes aquele texto, mas quando a gente para estudar aquele texto, a gente vai se aprofundando naquilo que o Senhor tem para falar conosco. E antes de você subir no altar e ministrar para alguém, você está sendo ministrada dentro de casa, Que começa ali, que né? começa ali.
sabe? Então, eu tenho vivido assim um tempo que eu olho, quanto mais eu tenho buscado, Sheila, a presença de Deus, quanto mais eu tenho mergulhado na presença de Deus, eu tenho vivido algo extraordinário na presença dele, de ver crianças sendo batizadas com o Espírito Santo, sabe? De olhar e dizer, meu Deus, eu estive em uma agenda no Paraguai o ano passado, e outra aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba eu fui num encontro numa confraternização de adolescentes. E eu ministrei ali, sabe quando você olha e diz, meu Deus, essa palavra, você se acusa. Diz, ai, meu Deus, palavra, meu Deus. Porque parece que nunca tá bom pra gente, né? E aí o Senhor me orientava a chamar os jovens, e lá eu preguei sobre vasos, né? Sobre estar na oleria de Deus. E eu chamei os adolescentes ali pra frente, e o Senhor dizia, ora para batismo. Sheila, eu comecei a orar e eu comecei a ver crianças assim, instantaneamente sendo batizadas com o Espírito Santo. E eu olhava e eu dizia, meu Deus, o que? Sabe quando você fica. Eu parei no púlpito e eu fiquei olhando assim, eu entrei em assim, sabe, de olhar e dizer, meu Deus, mas como que isso está acontecendo? Sabe? É literalmente você transbordar o que você tem dentro. Você entende? Se você tem a presença de Deus, você vai transbordar na vida de alguém. Uau. E é isso que ele faz, né? Primeiro ele te transforma. Sim, para nossa vida transformar a vida de E alguém. entra uma frase que eu gosto muito, que é águas vivas. Uhum. Né? É as águas Sim, vivas que transbordam. transborda, exatamente. É o que está lá em Ezequiel 47, que fala sobre águas profundas. Entende? A visão era, ele entrava, tinha águas no joelho, tinha água no tornozelo. E ele sempre queria mais, então ele entrava mais. Vinha para águas no joelho. Até ele mergulhar profundamente. E tem uma frase que diz assim, o raso não me serve mais. E essa frase, assim, é literalmente isso. É vivenciar o que tem dentro de nós e transbordar para a vida de alguém. Porque se eu posso estar em águas profundas, Sheila, por que eu vou estar em águas rasas com Cristo? Se eu tenho livre acesso de estar mergulhado em águas profundas, por que eu quero ficar no raso? E é isso que ele quer de você ainda, né? Ele nos convida para isso. Para mim viver isso com Deus, logo lá no início, logo quando eu casei, no meu segundo casamento, o Daí Senhor quando você casou no segundo, era lá ainda? era lá, Era lá. era lá. Tá, você estava ainda lá, Lá nesse período. eu fiquei com um tumor, com um coágulo, que depois virou um tumor no cérebro. Que foi, o O acidente foi acidente de moto no com seu... meu esposo. A gente estava de moto. E olha, detalhe, nós éramos jovens, assim, a gente era muito louco, Sheila. A gente fazia trilha, sabe, com aquelas motos de trilha, assim, nunca caímos. A gente entrava em vielas, assim, que só cabia moto. Nunca caímos. Mas Exatamente 40. nesse dia, 40 quilômetros por hora, caímos. Caímos e do nada, sabe, do nada. Então, quando caímos ali, eu entendi ali, eu disse, eita, Deus tem alguma coisa, Deus tem um mistério em alguma coisa. Ali eu já consegui entender que Deus tinha algo. Saí dali, e eu vou ser bem rápida aqui para você entender, para poder chegar no ponto que o Senhor quer que eu chegue. Eu saí, a SAMU chegou, nos levou e eu fui para o hospital. E lá em Natal tem um hospital que é o Valfredo Gugel. O pessoal fala muito aqui em Curitiba do trabalhador, que o trabalhador. Não. Aqui o trabalhador é um hospital particular do Nordeste. Para você ver. É outro nível. E lá é conhecido como matador. Nossa, nesse nível. Nesse nível. E aí, quando eu entrei dentro desse hospital, não tinha nada, não tinha cadeira, não tinha nada. Nada. E fiz todos os exames, o médico falou, olha, então ficou com coágulo, não levanta, eu fiquei numa maca. Ele disse, olha, eu preciso que você não saia dessa maca ali no corredor. Não saia, não saia, não levante, porque possa ser que você tenha algum derrame. E ele falando, não se lembra, você fica assim, falou tudo. Me orientou. Meu esposo levou alguns pontos, assim, 3 pontos no joelho, e eu fiquei com um coágulo, né? E desse coágulo, o Senhor me orientou a ir orar por um jovem. Esse jovem, ele Lá no hospital? lá no hospital. Eu estava deitada na maca, daí entrou um jovem todo baleado, ele tinha sofrido
várias perfurações no corpo, além de bala, de faca também. Então ele estava numa maca assim já quase no chão, porque se levantasse ele na maca o sangue ia esvair mais rápido. Daí ele estava numa maca assim no chão e o Senhor mandava eu ir lá e eu, eu ficava com a orientação do médico: não levanta da maca, não levanta da maca, que você pode ter isso, pode ter aquilo. E, e eu disse pro meu esposo, disse, amor, e quando eu disse assim para ele, amor, ele disse, amor, já sei. Deus falou com você para você orar pelo menino? Daí eu disse, foi. Aí ele disse, vamos, eu te ajudo. E daí ele pegou na minha mão e a gente foi, me sentei no chão daquele hospital. Uma loucura. Os policiais que estavam perto olhavam e diziam, moça, sai daí. Sai daí, você vai pegar uma infecção. Moça, sai daí. A gente está só esperando ele vir a óbito, que ele vai morrer a qualquer momento. Não adianta você fazer nada. E aí ele estava deitado de bruços assim na maca, e eu peguei, segurei a mão dele, comecei a falar de Jesus para ele, e ali o Senhor me tomou e eu falei que o Senhor estava me direcionando a falar, que tinha alguém que orava por ele e que eu queria ministrar sobre a vida dele, e eu fiz o convite para ele aceitar Jesus, Sheila. E ele não conseguia falar, e eu só disse assim, se você quer aceitar Jesus, e eu via ele chorando, chorando ali, as lágrimas escorrendo, e eu disse, você quer aceitar Jesus? Se você quiser, aperta a minha mão. E eu segurei a mão dele e ele apertou a minha mão. E daí eu e meu esposo oramos por ele ali. Eu voltei para minha cama, Sheila, para minha maca. Quando eu voltei para minha maca, acho que 20 minutos depois, ele veio a óbito. Era aquele momento. Era o momento que o Senhor tinha para encontrar ele. E é isso que eu falo. É transbordar o que tem dentro de nós. Em qualquer lugar. Em qualquer ambiente. E esse transbordar, ele vem muito com a obediência. Muito com a obediência. Porque ali é muito fácil, você teve um comando do médico, né? Não Sim, levanta. não levanta. E um comando, levanta e vai. Eu desobedeci o médico, mas obedeci a Deus. Isso. E até, e é assim, né? Geralmente, quando você obedece a Deus, você não tá indo muito de encontro com as coisas daqui, né? Não. É na contramão do mundo. Isso mesmo. Literalmente. Isso mesmo. O que torna mais desafiador ainda, né? Exatamente. Então, aí pronto, fiz toda a bateria de exames, fiz tratamentos com remédio controlado. Eu me lembro que em qualquer ambiente que eu tivesse, eu desmaiava. Porque começou a crescer e tomou uma proporção muito grande, eu já não conseguia mais ter um cabelo grande, que meu cabelo era lá na cintura, bem grande. Então daí, muito cheio, eu já não conseguia mais ter o meu cabelo como era. Foi quando o Senhor, lembra lá no início que Deus tinha usado alguém para mim, que eu falei que Deus iria me arrancar de lá e arrancar minhas raízes. Exatamente. Então Deus me arrancou literalmente do Nordeste. Eu vim para cá, para Curitiba, por um propósito de Deus, para cumprir realmente algo da parte de Deus, e Deus preparou tudo isso para me trazer para cá, me trazer de volta. E quando eu cheguei aqui, eu cheguei para fazer um tratamento. Lá eu estava numa fila de espera de cirurgia de mais de 200 pessoas na minha frente. E era de urgência. E essas pessoas que também estavam na fila era de urgência. Então eu precisava fazer uma cirurgia de qualquer jeito, porque ele estava crescendo o coágulo. E quando eu cheguei aqui, que eu fiz novos exames, foi constatado numa ressonância não só o coágulo, mas um tumor por dentro do coágulo. O coágulo estava por fora. E isso foi um transtorno muito grande, porque daí quando eu continuei o tratamento aqui, eu já não conseguia prender o meu cabelo, eu já não conseguia colocar nada de presilha no cabelo. Eu tive que cortar meu cabelo e deixar meu cabelo assim bem curtinho mesmo, porque como eu ia fazer a cirurgia e eu precisava fazer o tratamento, era um tratamento extremamente pesado e rigoroso. Saía muita secreção de pus, de sangue dos meus ouvidos. E dor? Muita dor, assim, era uma dor, assim. Então, eu tava bem, assim, conversando, daí dava aquela dor terrível que eu desmaiava. Então, tipo, em qualquer lugar, sabe? Eu tava muito bem, assim, desmaiava. E como que você tava, né, fisicamente? Claro que você tava mais debilitada. Mas nesse momento você estava entendendo Estava entendendo. Você já tinha entendido que aquilo ali tinha algo? Sim. Quando eu fui diagnosticada, eu me lembro que eu entrei dentro do banheiro,
da minha casa quando eu cheguei e eu nunca gostei, Sheila, de chorar na frente de ninguém pelas minhas guerras ou pelos meus momentos. Eu sempre choro sozinha. E eu entrei dentro do banheiro e quando eu entrei dentro do banheiro eu chorei, sentei no chão do meu banheiro, fechei a porta e eu chorei. E veio um louvor na minha mente. Eu tinha escutado esse louvor uma vez e é aquele louvor da Sara Farias que diz assim: desertos não duram para sempre, por mais que a pressão aumente. Aguente, filho, aguente. E eu chorando ali, eu escutava como se ela estivesse cantando na minha mente, sabe, ali dentro do banheiro. E eu chorei, e eu entendi que Deus tinha um propósito. E naquela época eu regia o Conjunto dos Jovens, eu ajudava na liderança dos jovens, eu Ainda lá. lá organizava todos os eventos. E eu não parei em momento nenhum, Sheila. Eu vim pra cá, ajudei em alguns departamentos da congregação. Eu não parei em momento nenhum, assim, de... Eu cumpria agendas, Sheila. Eu cumpria agendas com toda a debilidade, sabe? E isso pra mim, como eu falei uma vez aqui, já era como se fosse um combustível pra mim. E a gente precisa entender isso, que estar na presença do Senhor é um combustível para nossa vida. É um combustível para seguir mediante qualquer circunstância, sabe? E eu me lembro que eu subia no altar, cantava, ministrava, descia, extremamente debilitada. Mas para mim, minha alma gritava assim, tipo, eu dizia para Deus assim: Deus, se tu quiser me levar no altar, me leva. Me leva, eu estou pronta. Mas se o Senhor quiser me levar, me leva quando eu estiver cantando. Me leva quando eu estiver ministrando. Me leva quando eu estiver fazendo a tua vontade. Não me leva dentro de um hospital, não, mas me leva no altar. Me leva quando eu estiver adorando. E uma coisa é você entender que você foi plantada ali por um propósito. Você está vivendo esse tempo por um propósito. É um propósito maior. E eu confiei, sabe? E confiei nitidamente. Eu dizia, se Deus quiser me curar, amém. Se Deus quiser, se não, Deus não quiser, amém também. Fiz todos os exames pré-operatórios. E quando estava com cirurgia marcada, seria na sexta-feira. Na segunda-feira, eu não queria passar a semana inteira, eu não queria ir na igreja, porque eu estava muito debilitada. E eu tinha uma jovem, hoje ela mora no estado de São Paulo, o nome dela é Alaisa. E ela congregava comigo aqui na Assembleia de Deus, aqui do SIC, daqui de Curitiba, no Vila Santana. E ninguém entendia porque Deus colocou ela do meu lado. Mas ela literalmente, Deus levantou ela, Sheila, para cuidar de mim nesse tempo. Sabe? Eu andava com as toalhinhas e por sair muita secreção e era um mocheiro muito grande, assim, nossa, era horrível. E ela sempre cuidou, vinha, limpava meus ouvidos ali na hora do culto, trocava minha toalhinha, sabe? Perguntava se eu estava bem. Sempre foi aquela pessoa que cuidou. E nessa segunda-feira, que eu tinha decidido não ir, que eu disse, não, já fiz os exames, vou ficar de repouso nessa semana. Tinha cortado o meu cabelo. Não tinha entrado em detalhes para alguns irmãos na igreja, então eu tinha um cabelo lá na cintura, e aí do nada eu tava com cabelo Chanel. Então, tipo, o pessoal ia olhar assim, meu Deus, o que aconteceu, né? E eu fui, ela chegou lá em casa, eu disse pra ela que eu não ia, daí ela foi, chegou lá em casa e disse, não, você vai sim, bora, eu vou te arrumar. E ela me ajudou, vestiu minha roupa. E a gente saiu andando ali pelas ruas do SIC e chegamos na igreja e eu me lembro que era um missionário do Uruguai que estava lá. E Deus usou esse missionário, Sheila, praticamente para a igreja inteira. Muito usado por Deus, assim, muito usado. E eu sentei no último banco, assim, extremamente constrangida, com tudo, né? E eu me lembro que eu disse para Deus, Deus, tu me esqueceu mesmo, não vai falar comigo? Será que eu não estou digna aí de ouvir pelo menos uma palavra de consolo da sua parte? E eu me lembro que o missionário já tinha terminado de pregar, já tinha entregado o microfone para o pastor, e quando foi na bênção apostólica, ele olhou e disse, você que está lá no fundo, você que está aí no último banco. Eu olhei para trás e ele, não, é você mesmo, eu quero que você venha aqui na frente. Sheila, quando eu cheguei na frente, eu tenho um hábito, assim,
que quando Deus vai falar comigo, eu parece que eu tento engolir as lágrimas para mim não esquecer o que o Senhor está falando comigo, né? Porque eu não sei se você é assim, quando a gente começa a chorar, esquece tudo, né? E daí eu fiquei olhando assim, fixo para ele, assim, ele olhava e dizia assim: eu não te conheço, mas o Senhor me mostra fazendo uma cirurgia no teu cérebro agora. E quando ele falou isso, Sheila, o meu ouvido que estava todo tapado fez plof. Aí ele foi e disse: nesse exato momento, toda a secreção está sendo estancada. E ele começou a falar, ele foi: se você vai começar a sentir uma sensação dele, tudo que ele estava falando, Sheila, a sua nuca começa a queimar agora. Ele foi: está subindo para a sua cabeça. E parecia que eu estava sentindo como, sabe quando a mão da gente fica formigando? Eu senti isso na minha cabeça. Assim como se sobe tudo assim na cabeça, aquela pressão, sabe? E ele disse, aí ele começou a falar: eu estou vendo o bisturi de Jeová. E ele está fazendo a cirurgia agora. E pá, 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 começou a falar. E naquele momento, Sheila, eu tive certeza que eu fui curada. Voltei para casa. Disse pro meu esposo. Meu esposo amou. Não tem como. Não tem como. Ele foi e disse: para ser Deus, você precisa fazer os exames tudo de novo. E como que você vai fazer? Se já tá os exames tudo pronto, pré-operatório, você já vai fazer a cirurgia. E aí, isso foi na segunda, eu fui: se foi Deus, Deus vai mostrar. Daí quando foi na terça-feira, o postinho me liga. Aí fala para me repetir todos os exames que eu tinha feito há 15 dias atrás. Fui para a mesma clínica que eu tinha feito os exames, Sheila. Entrei na mesma maca, entrei no mesmo tubo de exame, na mesma sala. Daí eu me lembro que a médica que estava fazendo o exame, ela disse assim: olha, semana passada essa máquina aqui teve um problema, então a gente vai te passar para outra máquina. A outra máquina faz uma ressonância, que eu estava para fazer a tomografia. Daí ela foi e disse: então, você espera só um pouco, que daí a gente vai fazer na outra sala, que daí só faz a ressonância. Tá bom, tá. Fui para outra máquina, entrei, fiz tudo, daí ela pegou os exames, ela foi e disse: olha, não é você que tá com a cirurgia marcada para sexta-feira? Eu fui e disse: é. Ela foi e disse: antes de você ir para o hospital, eu preciso que você passe pelo seu neuro. Você consegue fazer uma consulta particular com ele? Ele atende em tal lugar. Eu fui e disse: tá bom. Aí ela foi e disse: olha, vou te dar um número. Eu liguei para lá, agendei. Eu me lembro que era numa clínica ali perto da Praça do Japão. E eu fui com meu esposo, levei. Aí ela disse assim: olha, leva todos os exames, tanto do primeiro, quando começou, e até esse último aqui, e mostra para ele. E eu cheguei lá, entrei na sala dele, coloquei todos os exames na mesa. Aí ele foi e disse: ah, você que vai fazer a cirurgia, né? Tá marcado. Você é a nordestina. E, tipo, por nós sendo do Nordeste, a gente parece que o pessoal mira, né? Assim, ah, não, em qualquer ambiente que eu vou, tipo, se eu passei, eu penso: ah, é a nordestina. Ah, é a nordestina. Vira um ponto É de um ponto. referência. Ele: ah, é a nordestina que veio do Nordeste fazer cirurgia e tal. Eu disse: é. Daí ele foi e disse assim, começou a olhar e tudo, aí ele foi e disse: a cirurgia tá marcada sexta-feira. Eu fui e disse: é. Aí ele olhou o último, ele foi e disse: essa é uma ressonância, mas eu tinha pedido uma tomografia. Daí eu fui e falei, né, tá. Aí ele olhou a última tomografia, que era de 15 dias atrás, 17 dias atrás, né, do que eu já tinha feito. Daí ele foi e disse assim: aqui na ressonância, olha, aconteceu isso 2 vezes, essa é a segunda vez que acontece no meu consultório. E isso daqui é um milagre. Ele foi e disse: olha, porque aqui nessa tomografia, o coágulo junto com o tumor, ele está medindo assim, assim. Ele começou a falar todas as medições. Começou no tamanho assim, foi passando assim, ele começou a falar. Ele falou assim: mas aqui na ressonância não tem nada. É como se você nunca Tivesse. tivesse tido isso. É Nem como sinal. nada. Ele foi disse: quando a gente faz a extração do coágulo, eu vou lhe explicar quando a gente faz a extração do coágulo. A gente tira por uma seringa, ele explicando. A gente tira por uma seringa e fica como se fosse um pontinho de caneta. A gente não consegue sugar tudo. Fica como se fosse algo minúsculo lá. Só se a gente abrisse e fizesse uma raspagem. Mas quando ele começou a explicar, né? Seria aqui, pela tua nuca e tal. E ele foi e disse assim: mas aqui na ressonância, que é onde a gente consegue ver tudo, até as veias do teu cérebro, é como se nunca existiu nada. É como se todos esses exames para trás nunca existiu. E esse fosse valendo. Ele foi: você pode proclamar aí que você vivenciou um milagre.
E o E ele médico reconheceu. reconheceu que foi um milagre. Sabe, ele disse, é impossível isso acontecer. É impossível. E eu saí de lá, e meu esposo saiu assim, tipo, nas ruas ali da Praça do Japão, e ele gritava, glória a Deus, amor, você foi curada. Que milagre. E hoje, eu olho, Sheila, assim, para o que Faz quanto tempo? faz 6 anos. Recente. 6 anos. Vai fazer 7 anos agora esse ano. De você olhar assim e entender. Não, eu fui plantada por algo. Eu estou aqui no mundo por um propósito. Deus tem algo na minha vida. Nós conseguimos entender. Viver de promessa, Sheila, não é fácil. Principalmente quando a gente não vê nada acontecer. Tipo, a gente tá ali, sabe que tem uma promessa, mas a gente não consegue enxergar alguma coisa se movimentando. Não consegue, não é fácil viver de promessas. Obedecer, assim, dói demais. Viver o propósito que Deus quer, dói. Dói. Saber que essa sua trajetória possa ser que seja marcada por cicatrizes, por traições, né, por rejeição, por abuso. Já é bíblico, né? Que você vai passar por todas as Mas aflições, tenha bom né? ânimo. Porque eu venci o mundo. Esse evangelho que dizem que não vai ser tudo muito bem é enganoso. Porque, é claro, ele diz: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci, então venceremos também. Eu nem fiz a minha primeira pergunta. Que era sobre ser missionária, né? Porque a gente não entrou. Então, hoje você é missionária. Hoje sou missionária, faço obra missionária lá no Paraguai. É um país assim que arde em mim a obra missionária. Faz 4 anos que a gente vai lá, não tem uma ajuda de igrejas. O ano passado foi que a minha igreja, o meu pastor, ele me ajudou muito, assim, muito, muito, muito. Estou numa igreja agora, né, no campo da Fazenda Rio Grande, e eles têm me ajudado, assim, na obra missionária grandemente, sabe? Mas todas as outras vezes que eu fui para o campo missionário, eu fui por conta. Tipo, é eu que pago minhas passagens, é, Deus usa pessoas. Eu faço campanhas em redes sociais, então eu levo muitas doações de roupa. Lá no local que eu vou todos os anos, o missionário, que é o pastor Cristiano, e a missionária Evódia, que eles são meus amigos desde a minha juventude, então me conhece a minha trajetória, então é um lugar que é numa comunidade, Sheila. E todos os sábados eles abençoam, eles fazem, tem um refeitório na igreja e eles alimentam cerca de 100, 150 crianças todos os sábados. Daí sempre vem um pai, uma mãe e se alimenta lá também. E eles vivem disso. Eles vivem de ser abençoado. Então, todos os anos quando eu vou lá, eu faço um kit de doces, faço uma festa com eles. O ano passado, quando eu fui, todas as verbas que eu consegui, eu investi lá com eles. E todos os anos sempre a gente deixa alguma coisa lá para eles. E o ano passado eu queria muito fazer uma festa com as crianças. Muito, assim, fazer um bolo, sabe? Fazer algo diferente, assim, dos outros anos, né? E eu me lembro que quando foi na hora de eu sair daqui, e eu vivo literalmente cheia da providência de Deus. Eu estava com as passagens compradas, que eu vou de ônibus. Só para você ter ideia, eu saio daqui da rodoviária de Curitiba e pego um ônibus que vai até Assunção. Nossa, quanto tempo dá? Dá 18 horas de viagem. Então, toda vida que eu vou, eu levo um bagageiro inteiro do ônibus só de doação. Sabe? De cesta básica, de roupa, de tudo assim. De sorteios, porque lá eu faço trabalho com criança, com jovem, com mulheres. Então, eu levo sempre para os jovens, para as mulheres e para as crianças, sempre específicos. Então, é muita coisa. E eu me lembro quando eu estava indo, eu tinha gastado tudo, assim, tudo, tudo.
comprando as coisas, né, para levar para lá, cesta básica, tudo. E daí eu ia sem nada, Sheila, sem nenhum real. E eu disse para Deus assim, e lá não tem Pix, né? E eu disse para Deus assim, eu fui dizer, poxa Deus, eu queria tanto fazer um bolo para essas crianças. Eu queria fazer uma festa com elas, servir bolo para elas, servir um cachorro quente, uma comida diferente, porque geralmente eles comem lá o macarrão com a salsicha, ou com alguma coisa assim que é bem diferente assim a alimentação, mas não é, eu digo macarrão, mas não é como o nosso macarrão, tá? Um macarrão diferente, então, sabe quando eu disse, Deus, eu quero dar uma comida melhor para eles, eu quero fazer o melhor para eles. E eu queria dar esse bolo, fazer uma decoração, fazer uma Ainda mais festa de criança, né? criança com eles, porque eu já estava levando um saquinho de doce e tudo, e eu queria fazer uma festa muito legal. E aí, eu me lembro que eu entrei no carro, um irmão foi nos buscar, né, na caminhonete dele, porque as coisas não davam para levar no carro pequeno, se fosse no carro pequeno teria que ser 2 carros. E daí a gente encheu a caminhonete dele de doações e fomos. E eu me lembro que no caminho para ir para o Paraguai, no caminho para vir para a rodoviária aqui, eu recebi uma ligação e a pessoa foi e disse, vem minha mensagem aí. Daí eu fui olhar a mensagem, ele foi e disse, olha, irmã Leila, Deus falou comigo e eu preciso fazer um pix para a irmã. E eu fui e disse, amém. Eu disse, não, é um pix para te ajudar na viagem. Eu falei, tá, não vai fazer um pix aí de R$ 100, né, para o nosso deslocamento, lá vai parar em algum lugar e tal. E quando da festa, essa pessoa fez um pix de R$ 1.000. Meu Deus. Sheila, quando eu vi aquilo, eu chorei, mas eu chorei tanto dentro do carro. E eu já fui mandando mensagem para a missionária. Fui disse, olha, encomenda o bolo. Porque lá o bolo dá 300 e pouco mil guaranis. E tá na faixa aí de uns 250, R$ 300, mais ou menos. E aí eu disse para ela, encomenda, e aí vamos abençoar essas crianças. E eu vi a mão de Deus ali. Então, toda vez que eu me disponho para ir para o Paraguai, e realmente é um país que arde assim no meu coração. Eu amo aquele país. De fazer missão lá. Esse ano eu fui, mas não para fazer missão na comunidade que eu sempre vou. Eu fui em outra comunidade, fui no mês de janeiro, com os irmãos da igreja. Mas é algo que queima em mim, sabe? É sem explicação. Tipo, eu posso te falar em várias palavras aqui, mas nunca será o suficiente. Olha. Sabe, de viver assim da providência de Deus e fazer aquilo que o Senhor tem para fazer e de ver crianças sendo libertas. Lá no meu Instagram tem algumas momentos da obra missionária no Paraguai e dá para o pessoal Se quiser ajudar. acompanhar ou ajudar e tudo. E tem sido assim, de ver pessoas sendo libertas, entendeu? Você tá assim na rua. Eu me lembro que a gente, uma vez, pregando o evangelho lá na Costaneira. Costaneira é um ponto principal onde tem um palácio do governo lá no Paraguai. E a gente pregando o evangelho lá e alguém denunciou a gente. E aí a polícia chegou para mandar a gente parar. E quando ele chegou para mandar a gente parar, o policial foi tocado por Jesus e aceitou Jesus ali, sabe? E assim, você viver essas experiências assim, Sheila, não tem preço. Sobrenatural. Não tem preço. É o que eu falei, você tem que transbordar o que você tem, que está dentro de você. Então, hoje eu vivo isso. Antes eu transbordava tristezas, sabe? Mágoas. Eu era aprisionada por isso, sabe? Angústias. Eu vivia aprisionada. E depois que eu encontrei a Cristo, depois que eu aceitei vivenciar esse propósito dele na minha vida, depois que eu liberei perdão, e que, tipo, eu acho que nem dá tempo de contar tudo aqui, que é muita coisa. Depois que eu liberei perdão, eu me sinto leve, livre, Curada, já digo, né? curada, Curada, entendeu? literalmente, né? Tanto a cura física mesmo, Sim, quanto sim. uma cura emocional. Emocional, exatamente. Eu acredito muito que essa cura emocional, ela acontece No no processo. processo, e o propósito, ele vem do processo Sim, também, sim, e é como se o propósito alivia o processo, sim. porque você está em busca de algo. Então, até quando você chegou, ela falou uma frase: eu vivo pelo que eu não vivo pelo que eu vejo, eu Sim, eu vivo vivo, sim. pelo que eu creio. É Exatamente, isso, e né? quase isso. Quase isso. Quase isso. Hoje eu não foco.
eu não foco naquilo que eu vivo hoje. Vou te dar uma nova frase, que é a Ela é frase cheia das que é a frases, frase que anota as é a frases. frase que está no meu livro. O que vivemos hoje. O que eu e você vive hoje, Sheila, é o nosso testemunho de amanhã. Eu olho para algumas pessoas que não quer, que não entende não entende o processo. E muitas que não aceitam passar pelo processo. Mas é o processo, é o que vivenciamos hoje, que amanhã podemos testemunhar para alguém. Como, Sheila, que nós vamos ter experiências com Deus? Como que nós vamos testemunhar algo se nós não vivemos? Não existe isso. Eu vou testemunhar uma cura. Cura de quê? Você entende? Ah, não. Você foi curada de quê? Para você ser curada, você precisou adoecer. Porque hoje fala-se muito no propósito, né? Sim. As pessoas estão em busca, e todo mundo, a gente já nasce. Creio que a gente já nasce em busca do que eu quero ser, o que eu vou ser. E, na verdade, está na tua cura. Então, se você está passando hoje até aqui, né, você pode falar melhor do que eu disso. Às vezes a mulher está passando por uma dor imensa, Sim. por uma traição, Sim. por uma queda financeira, e não importa qual seja. Se ela olhar com outros Sim. olhos, Não, ela peraí. Tem um passa por propósito sobre todas as coisas. isso. Eu tô passando. O deserto não é para sempre. A provação não é para sempre. Mesmo que pareça ser. Mesmo que pareça. Porque quem tá passando. A gente acha que é uma eternidade. E é igual a mulher que tá grávida, né? Você fala, Aham. nossa, mas você já tá assim. Pois é. Já? Não. Uhum. É o processo. Quem tá passando é Sim. longo, né? Exatamente. Nesse processo você está gerando. Você está gerando milagre. Você está gerando cura. E possa ser que seja também a tua cura que você está gerando. Mas geralmente você está gerando algo para transbordar na vida de alguém. Nunca é sobre o alecrim dourado, né? Não. Nunca é Não. sobre. E isso é tão libertador. Isso. É tão libertador de saber que nada é sobre mim, nada é sobre você. Exatamente. Isso Só sobre Cristo. que não somos, Tudo é por que não Ele e para Ele. somos tão relevantes assim. Isso é libertador. Não sou tão Exatamente. relevante. Exatamente. E é por isso que agora fez mais sentido ainda que eu ia te perguntar o porquê do nome, né? Geradas no altar, mas acho que vocês já entenderam também, Sim. né? O porquê do nome. O Geradas no Altar, o livro Geradas no Altar, vou até mostrar aqui para vocês. O livro Geradas no Altar. É um livro de testemunhos de 7 mulheres. E eu faço até um desafio aqui, essa mulherada que está aí. A gente tem o nosso Instagram, você pode ir lá seguir. Mas se você quiser aderir o livro, entre em contato com a gente lá pelo Instagram, que a gente envia para todo o Brasil e fora do Brasil também. É um testemunho de 7 mulheres. Mulheres essas que foram resgatadas, Sheila, resgatadas de vidas que viviam na opressão, vivia aprisionada pelo maligno. Eu falo no livro aqui sobre resiliência, sobre como conseguir vivenciar esse tempo de guerra e de provação, sendo resiliente. Não é fácil. Dizer, ai, Leila é super crente. Sou nada. Ai, Leila não perde as estribeiras. Perde? Claro que perde. Só que é algo que eu tenho orado ao Senhor há alguns anos e eu tenho pedido ao Senhor, Sheila, resiliência, equilíbrio e resistência. Sabe? Permanecer firme. Ter equilíbrio para não surtar quando não deve surtar. Sabe? Engolir as palavras. Toma um copo de água. Eu ouvi essa semana. Seja uma mulher que engole sapos e solta borboletas. Uhum. Tipo isso. Bem isso. Você entende? É ser sábia. Sabe? Eu tenho pedido muito ao Senhor, porque eu já fui muito desequilibrada. E o livro Geradas no Altar vem contando a história de 7 mulheres. Aqui tem a Bruna Assima, a Sara Geres, eu, a Lu, a missionária Lu, a Zilnete, a Maria Mercedes e a Elaine. 7 mulheres que viveu assim histórias com Cristo extraordinárias, mulheres abusadas, mulheres traídas,
mulheres do tráfico, e que hoje estão no altar de Deus. Fomos geradas no altar. Para isso que nós vivemos, por um propósito maior. Já que eu estou falando do Geradas, já vou até deixar um convite para todo mundo aí. Com certeza. Dia 1º de maio, nós vamos ter o nosso primeiro encontro aqui em Curitiba. Vai ser o primeiro. Vai ser o Eu vi primeiro. lá A no gente já Instagram. fez alguns, não fizemos, né? Fomos convidadas, né, para participar de algumas conferências, mas o nosso primeiro vai ser dia 1º de maio, na Chácara Evíssima, ali em Almirante Tamandaré. Nossa, Uma um delícia. lugar maravilhoso, com café colonial, e com uma ministração abençoadíssima de nós, né, das meninas, mas também da Sara Pavese. É uma pastora abençoadíssima, usada poderosamente na área de cura e libertação. E eu creio que o Senhor vai fazer algo grandioso no nosso meio. Então você está convidada, todos estão convidados. Mulherada, marca na tua agenda. 1º de maio. 1º de maio. Deixa um convite lá. Olha lá para. Só um convite para vocês, mulherada. Dia 1º de maio. Encontro de mulheres geradas no altar, lá na Chácara Evíssima. Você está convocada a estar participando com a gente. E eu sei que o Senhor vai falar profundamente ao seu coração. Nós vamos estar com todas as meninas do Geradas, mais a pastora Sara Pavese, que vai ministrar cura, vai ministrar sobre a nossa vida. E eu creio que vai ser algo extraordinário. Vamos vivenciar o extraordinário de Deus. E você está convidada a estar participando. Vou até deixar que já está lá no nosso Instagram uma promoção maravilhosa. Você marca lá 5 mulheres na nossa postagem do Instagram. Compartilha nos seus stories. Salva essa publicação. E você vai estar concorrendo a uma entrada. E eu creio que essa mulher que vai ganhar, sabe assim, eu já quero ser boca de Deus na vida dela. Vai vivenciar o extraordinário de Deus na vida dela nesse dia. Vai vivenciar algo muito grande. É uma promoção simples, mas que você pode estar ganhando seu passaporte para o seu milagre. Ai, olha só. Uau, que linda. Eu vou deixar aqui para vocês abaixo aqui. Depois eu vou deixar os Instagrams. Sim. Tem 2, né? Tem o seu E o e o do ali do Geradas. Geradas do Sim. Altar, né? Para vocês entrarem lá. E eu sempre falo aqui, até por isso que esse programa aqui é para mulheres, porque eu acredito demais que mulher cura mulher. Sim. Mulher entendedor, mulher. Então você precisa estar em mesas onde essas mulheres buscam essa cura em Deus, em Jesus. E esse lugar, eu imagino que é próprio para isso, né? Sim. Cura e libertação. Sim. E já deu 87. Olha como passa, né? Passou rapidinho. 87 minutos que nós estamos aqui conversando. Claro que vai ter parte 2, porque Tem a a outra parte, 2, né? Então a gente parou aqui na história. A gente nem chegou no. Ela nem veio embora para Curitiba na história. Nós estamos lá no Nordeste ainda, viu? Só entrei em Curitiba. Isso mesmo. Não tem a continuação, que é muitas guerras. Meu Deus. E eu já deixo meu convite aqui para você trazer a parte 2. Trazemos. Né? Chamar também as meninas, né? Sim. Você pode fazer esse contato entre nós, Sim. vir com elas para a gente ouvir falar sim. sobre se quiser vir antes do evento também para falar sobre o evento. Sim. Acho que vai ser bem, né, de grande valor. Sim. E tem um recado para essas mulheres? Eu vou deixar só a frase, que é a minha frase. Primeiro eu vou ler o versículo e depois eu deixo essa frase. Não, porque eu iniciei com o versículo. Ela trabalha aqui com aqui, ó. Eu iniciei com o versículo e eu vou terminar com uma frase que é uma das frases que eu uso muito aqui no livro. E o versículo chave, eu iniciei com ele e eu vou encerrar com ele. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. O amém é pronunciado por nós para a glória dele. O que você está vivendo hoje é o seu testemunho de amanhã. Então permaneça firme. Viva o propósito que Deus tem na sua vida. Viva. Você nasceu para viver. Nasceu para gerar. Nasceu para frutificar. Nasceu para ser essa mulher resiliente, resistente, essa mulher que Deus te dá equilíbrio nessa tarde.
E é isso. Amém. Foi uma verdadeira aula, né? É lindo Amém. que Deus fez e ainda faz, e Ainda ainda faz. fará, Eu creio. né? Grandes coisas através de você. Então, Creio. que é uma honra, né? Ter você aqui, Amém. A honra o é seu minha. tempo. Então, muito grata, Amém. né? Amém. Eu Por que esse agradeço pela oportunidade momento. de estar aqui. Você que é uma menina de Deus. E eu falo Amém. menina Eu porque já falei menina, já fiz. é uma menina, mas é porque é o que o Senhor falava comigo desde a outra vez, né? Você é a menina dos olhos dele. Ai, que lindo. Ele é teu protetor. Ele é que te guarda, ele que te blinda. Então você é a menina dos olhos dele, Sheila. Ai, que Então eu lindo. louvo a Deus pela tua vida e por esse propósito que você tem vivido. Em meio, como se diz lá no Nordeste, aos trancos e barrancos. Mas tem permanecido de pé. Continue. Continue porque tem muita mulher sendo alcançada. Grande é teu galardão. Viu? Recebo de todo o meu coração, Amém. né? Então, super beijo pra você Deus abençoe. e até. Termina com lágrimas, é sempre assim. Assim, a série Bem-vindo Espírito Santo, pega um lenço, Sim, senta, senta. pega papel, caneta e lenço. Isso mesmo. Deus Beijo. abençoe.